Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Flávia, eu sou estudante de História do curso da Faculdade FMU e eu estou realizando esses videoaulas como forma de estágio, tá? Hoje a nossa aula vai ser sobre mineração na América colonial, tá? Focado mais na América espanhola e focando também nas relações de trabalho, né? Mão de obra, relação entre explorado e explorador e etc. Bom, com o desenvolvimento do mercantilismo, a gente vê uma preocupação maior dos países europeus em aumentar o seu poder comercial, aumentar o seu mercado, certo? Fazendo com que se rompesse com o modelo medieval econômico, tá? Então, a gente vê uma grande expansão marítima e uma grande expansão comercial do século XV ao século XVIII, mais ou menos, né? Onde eles estão à procura de novos mercados, à procura de metais preciosos e fazendo sempre o possível para que a sua balança comercial se torne favorável, né? E assim eles possam se tornar cada vez mais grandes potências da época, né? Quem sai na dianteira desse processo primeiramente é Portugal e Espanha, né? Eles tiveram um maior contato com outros povos e com isso fizeram com que eles se expandissem, né? E a procura de ir para a Índia por um caminho mais rápido, eles acabaram encontrando a América, né? E esse contato com a América foi muito benéfico para os dois países, como para outras potências posteriormente, né? Que eles utilizaram a exploração da terra, né? A exploração do mineral para seus interesses próprios, tá? Com a expansão espanhola, a primeira comandada por Cristóvão Colombo, fez com que os espanhóis tivessem esse primeiro contato com essa América hispânica, né? E lá eles encontraram diversos indígenas, diversas tribos, impérios, né? Na época tinham impérios indígenas aqui na América, né? E nesse primeiro contato, nessa expedição, eles já perceberam que existe uma abundância muito grande, né, de metais preciosos, né, aqui no território. A ganância deles, a mentalidade da época político-econômico que eles tinham, né, fizeram que eles começassem a explorar esse minério aqui da América Hispânica, né, e que esse processo durasse mais de 200 anos de exploração, né, diversas instituições sociais da Espanha da época tinham interesse, né, por essa dominação, tinham interesses próprios por essa dominação dessa nova América, né? E a formação do que seria essa sociedade, da exploração que fariam nessa sociedade, tinha muitas instituições com interesses próprios, né? A própria Igreja Católica foi uma forte instituição que teve um forte papel nessa nova sociedade, né? Nessa nova Espanha. A Igreja Católica, ela tinha o interesse de aumentar a sua fé cristã, né, para outras culturas, para outras religiões, e ela usou da própria fé para legitimar a colonização e a exploração da América, tá? A escravidão dentro da América Hispânica, ela foi proibida. A escravidão de indígenas, ela foi proibida na América Hispânica, né, justamente por conta desses interesses, né, dos católicos, na evangelização desse povo, né, desses nativos, e também outro ponto que foi proibido, que não aconteceu, a escravidão negra, né, em grande escala, como aconteceu na América Portuguesa, não aconteceu na América Espanhola, justamente também pela dificuldade no transporte desse escravo, né? Se você pegar o mapa, você consegue observar que Portugal para o Brasil, né, que foi a borda, né, do continente, então o transporte é muito mais fácil, tanto de Portugal para o Brasil, quanto do Brasil para a África e vice-versa. Já na América Espanhola, como é mais adentro do continente americano, esse transporte de negros, ele foi muito dificultado, né? Então, assim, por um lado,
tinha pouca mão de obra escrava negra justamente por conta dessa dificuldade do tráfico negreiro, né? E também, por outro lado, não podia ter essa escravização do indígena justamente pela pressão da Igreja Católica, né? De não deixar, né? De ver o índio como realmente uma alma pura, de evangelização e tudo mais. Então, o que acontece? Eles tiveram que se adaptar com novas formas de mão de obra, né? Optando, assim, pelo trabalho indígena compulsório, né? E esse trabalho compulsório, ele ficou conhecido como 2 processos. Enfim, e esses 2 processos ficaram conhecidos como o repartimento e o 2 a encomenda, né? Foram 2 processos que foram realmente ligados a esse trabalho indígena, que foi um trabalho compulsório, né? Ou seja, não era um trabalho totalmente escravo, né, no sentido da palavra, mas também não era um trabalho livre, não era um trabalho remunerado, né? Era um trabalho compulsório, né? A escravidão do negro como tinha essa falta de mão de obra, né, negra, então eles realmente tiveram que optar e se adaptar por esse modelo. Então, vale ressaltar que esse trabalho compulsório, né, e a escravidão em si, né, são a base central do sistema econômico mercantilista, né, já que a acumulação do capital é o principal objetivo desse sistema, né, ter uma acumulação do capital, ter uma balança comercial favorável em compensação dos outros países, né, ter uma maior exportação do que uma importação. Então, o trabalho, a relação de trabalho, né, o trabalho compulsório, a escravidão, eles fazem um pilar central desse sistema. Se não fosse esses tipos de trabalho, realmente o sistema mercantilista não teria sucesso. Seria muito mais difícil, né, ele ter esse sucesso que ele teve, tá? Como eu já havia citado, né, que tem a encomenda e o repartimento, né, que são dois processos de trabalho compulsório. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que era cada um deles, né? A encomenda acontecia como? O rei espanhol, ele concedia a alguns espanhóis que estavam aqui na América, né, que se chamavam os encomendadores, que esses espanhóis submetessem diversas comunidades indígenas, tribos indígenas ao trabalho compulsório, né, a trabalhar para eles. E em troca desse trabalho, né, o encomendador, ele devia pagar tributos ao rei, né? Como o rei concedeu esse direito desse encomendador submeter as tribos indígenas ao trabalho compulsório, então ele tinha que retribuir o rei com impostos, com tributos, né? E a relação de troca com esse indígena resultava no quê? Na mentalidade espanhola, na época, enfim, o índio trabalha para mim e eu, em troca, né, desse trabalho, irei catequizá-lo, né, irei ensinar a fé cristã a ele, como uma forma de retribuição, né? Ou seja, nessa mentalidade europeia, essa relação era uma relação amigável, né? Era uma relação de que, tipo assim, eu estou fazendo um favor a você, né? Eu estou trazendo a verdadeira religião, né? Estou te tirando da escuridão, estou te tirando da ignorância e estou realmente te ensinando a verdadeira fé, né? E é daí que nasce essa relação de trabalho e trabalhador da América espanhola colonial, tá? Então, assim, na mentalidade europeia, realmente eles estavam fazendo um favor a esses indígenas, né? De estar trazendo a civilização a ele, de estar trazendo o fardo branco civilizatório, né? A tribos deles e tudo mais. Então, era uma relação realmente de troca, era uma relação realmente de você trabalha para mim e eu te ajudo, né? Salvando a sua alma, né, para você sair dessa ignorância, dessas falsas religiões que vocês vivem aqui na América. Então, esse espanhol, esse europeu, eles tinham essa mentalidade realmente, né? E, claro, com muita influência da Igreja Católica, né? Os europeus, eles renegavam toda religião que fosse ao contrário da dele,
Então, assim, eles tinham uma mentalidade de que a religião certa era a religião católica, era a religião cristã. E tudo aquilo que fugissem, né, dessa religião era errado para eles. Como eles já tiveram passados, né, também contra os muçulmanos, de guerra santa e tudo mais, certo? Então, assim, eles renegavam toda a religião, costumes, organizações sociais, políticas, econômicas, né? Todas essas questões que fugissem da deles, né? Que fossem contrária da deles, eles julgavam como inferiores, como incapazes de evoluir, né? Como sociedade. Então, eles realmente renegavam tudo isso, né? Esse olhar eurocêntrico é exatamente nisso. É um olhar para o quê? A minha religião é a certa, a minha organização social é a certa, a minha economia é a certa, e todos aqueles que fogem disso e são errados. E eu preciso estar lá para consertar isso, né? Esse fardo branco civilizatório europeu que pesou nessa época colonial. Além deles explorarem, além deles escravizarem, né, a terra do outro, eles ainda estavam achando certo, eles falavam que era realmente uma legitimação fazer tudo isso, porque eles estavam fazendo bem para aquela sociedade, né? Então essa mentalidade ela era utilizada como forma de justificativa para toda exploração e para toda a colonização que existia na época, tá? Esse pensamento de inferiorização dos nativos, né, era uma forma realmente totalmente preconceituosa de enxergar o outro, né? Isso porque havia, na época, grandes impérios, complexas organizações sociais dos indígenas, que são estudadas até os dias de hoje. Mas para esse europeu, não. Eles eram apenas bárbaros, apenas selvagens, e eles precisavam submeter esses indígenas ao próprio pensamento europeu, né? E assim, quando eu falo impérios, é exatamente isso, né? Eram impérios, os astecas, impérios incas, que realmente tinham uma grande quantidade, né, de pessoas que moravam, se organizavam, tinham suas relações sociais, seus costumes, suas religiões, né? E só que assim, por ser diferente dos europeus, não significa jamais que eles eram inferiores ou eram piores, né? Eles apenas eram diferentes, né? Apenas eram com valores diferentes, com modos diferentes de viver, né? Eles passaram por processos históricos diferentes. E isso não significa que eles eram inferiores, que eles eram bárbaros, que eles eram selvagens ou enfim, né? Mas justamente essa mentalidade da época, sim, eles eram inferiores e nós precisamos lá salvá-los, civilizá-los, né? Voltando um pouco de tudo isso, vamos falar agora sobre o repartimento, né? Como método de exploração, né? Esse método, ele já era utilizado anteriormente pelo próprio Império Inca, né? Conhecido mais como Mita, né? Era um processo já utilizado pelo Império Inca, pelos imperadores incas, né? Só que conhecido como outro nome. E o que acontece? Os europeus, quando vêm, eles abraçam, né, esse processo, mas de uma forma diferente, tá? Eu vou te explicar como que era antes. Antes dos europeus chegarem, já existia esse processo, que era um processo chamado Mita, né? Era o método utilizado pelo próprio Império Inca, que ele consistia no quê? O imperador, os representantes do império faziam uma espécie de sorteio, né? Sorteavam um índio, né? Sorteavam um cidadão desse império, para quê? Para trabalhar para o imperador, trabalhar em prol do império, certo? E aí ele trabalhava um tempo para o império, uma espécie de 6 meses, enfim. E após esse trabalho, o império recompensava ele, né, como uma forma de salário na época. E aí ele saía dos atributos dele, voltava para a tribo dele e vida que segue, com essa recompensa em mãos, tá? Então isso era o que acontecia no Império Inca antes dos europeus chegarem.
Quando chegaram, né, quando esse europeu chegou à América, viu toda essa forma de organização, viu esse sistema e se apropriou dele. Mas ele não se apropriou dele dessa forma que era feita. Eles se apropriaram desse sistema com uma forma exploratória mesmo, né? Ou seja, o espanhol ele sorteava determinados indígenas, né? Fazia esses indígenas trabalhar de forma totalmente compulsória para o Império Espanhol, né? Também por volta de 6 meses, explorando esse indígena, né? Fazendo esse indígena trabalhar de forma totalmente precária, insalubre, né? Principalmente em Minas, né? Então eles forçavam esse indígena a trabalhar na exploração do minério por 6 meses, em condições precárias totais, falta de alimentação, enfim, era de uma forma totalmente compulsória. No final até dava um agrado e tudo mais, mas assim, esse indígena muitas vezes morria nesse processo, muitas vezes voltava para sua tribo depois de um tempo, mas doente, né? Ou realmente não aguentava muito tempo. Não era a forma saudável de trabalhar como era no Império Inca, né? Ele se apropriou desse processo, mas de uma forma totalmente exploratória, totalmente compulsória, né? E aí, então, como eu havia dito, esse processo do repartimento, ele fez com que muitos indígenas realmente morressem, né? E que muitas tribos fossem realmente dizimadas, né? Muitas tribos acabaram por conta desse processo. Porque, assim, não é que, ele vamos fazer assim, vamos sortear um de cada tribo. Não, às vezes nem havia sorteio, às vezes era realmente, não, vai você, vamos trabalhar lá com a gente, e aí morria nesse processo e tudo mais. Foi, assim, um processo muito triste, muito duro para diversas comunidades, diversas tribos indígenas, que realmente muitas chegaram até ao fim, né? O processo de exploração dos solos da América Espanhola também ocorreu, né? Esses dois processos que eu comentei com você foram processos realmente voltados para Minas, né? Para a exploração de minério. Mas a exploração da terra também ocorreu, né? Não tão com tanta intensidade como a exploração da mineração, mas também ocorreu, né? Teve a implantação de latifúndios monocultores, né? Na Nova Espanha, plantação como trigo, como feijão, cana-de-açúcar, algodão, milho, foram muito utilizados na época, né? Esses latifúndios, eles eram chamados de haciendas. Esses latifúndios monocultores eram chamados de haciendas, né? E a forma de trabalho também acontecia um pouco desse repartimento, da encomenda, mas não era tão utilizado, porque, como eu disse, esses dois processos eram mais utilizados para a exploração do minério, né? Mas acontecia também na exploração do solo esses dois procedimentos, né? Mas o que mais era utilizado na exploração do solo era realmente o endividamento dos trabalhadores, né? Então, como que fazia? O dono da terra, chamadas de haciendeiros, né? Eram donos desses grandes latifúndios. Ele fazia os índios trabalhar para ele e ficava fazendo realmente uma forma de endividamento desses índios, né? Então, tudo aquilo que eles comiam, tudo aquilo que eles vestiam, tudo aquilo que eles usavam, né? O haciendeiro, ele realmente anotava, né? E ia fazendo esse indígena pagar esses gastos como forma de trabalho, né? Trabalhando para ele. Só que assim, nunca tinha fim, né? Esses endividamentos não tinham fim. Os indígenas podiam trabalhar quanto quisessem, mas esse hacendeiro, ele sempre fazia formas de manipular esses endividamentos. E, enfim, os indígenas trabalhavam para ele, né? Quanto tinha que ser, né? Enfim, o trabalho na América Hispânica, eles eram diversos, né? Tinham várias formas de relação de trabalho na Nova Espanha. Mas em todos os processos, a escravidão, o trabalho compulsório, a violência, né, eram vastamente utilizados. Então, assim, como eu havia dito para vocês, existiam impérios, grandes impérios indígenas quando os europeus chegaram aqui na América.
certo? E esses impérios, pelo próprio nome diz, eram grandes organizações sociais, né? E, consequentemente, muitas pessoas viviam e moravam e se relacionavam dentro desses impérios e fora desses impérios também, né? Então, assim, eram muita gente. Porque, assim, como eles já chegaram numa questão de evolução, de formação de império, então a natalidade, né, e a vida dessas pessoas melhoraram bastante, porque eles tinham, então eles conseguiam ter esse controle de alimento e tudo mais. Então nascia muita gente, viviam por um longo período, muita gente também. Então, assim, eram bem populosos esses impérios, né? E comparado a quantidade de indígenas que tinha com a quantidade de espanhóis que chegavam, a gente vê uma diferença muito grande. Porque, assim, os espanhóis vinham através de expedições. Então, expedições não vinham tanta gente assim, né? E aí você pega algumas pessoas que vieram de expedições e traz para um lugar que tem um império, assim, era uma diferença quantitativa muito grande, né? Mas alguns fatores fizeram com que os europeus realmente tivessem sucesso na colonização americana, né? Não significa que o indígena foi passivo no processo colonizatório. Não foi. Ele não aceitou isso de mão beijada. Mas alguns processos, alguns levantamentos que a gente vai fazer aqui mostram que realmente eles tiveram sucesso na colonização americana por exemplos como superioridade bélica espanhola, né? Eles tinham realmente instrumentos bélicos, uma superioridade assim infinitamente maior, né? Com armas de fogo, com lanças, espadas de metais, né? Com a besta, que era um equipamento muito utilizado. E isso dava uma enorme vantagem espanhola sobre os indígenas, né? Que não possuíam tantos artefatos bélicos assim. Né? Então, esse foi um fator principal para esse sucesso na colonização americana que os espanhóis tiveram. Ou seja, não adianta nada você ter um valor expressamente quantitativo alto de pessoas, mas não ter artefatos bélicos tão bons, né? E a Espanha tinha isso. Eles trouxeram isso da Europa. Outro fator também que contribuiu para esse sucesso na colonização foi o grande conhecimento tático que esses espanhóis tinham, né? Porque, como eu havia dito, eles tinham um grande contato com diversos outros povos, os europeus, principalmente contra os muçulmanos, né, que eles já tinham passado por guerras santas, por expedições, né, contra a religião deles e tudo mais. Então, assim, o conhecimento tático de guerra, de luta, era muito maior, era expressamente maior do que os próprios indígenas que aqui viviam na América. Então, assim, isso é um fator de enorme expressividade nesse sucesso de colonização, tá? Outro fator também que é muito importante é a questão realmente biológica, né? Os europeus, eles tinham doenças, né, lá na Europa que eles trouxeram aqui para a América e que não foram tão bem aceitas pelos esses anticorpos dos índios, né? Então, diversas doenças que não existiam aqui na América passaram a existir, né, com a vinda desses europeus e ajudando realmente na dizimação, assim, de massas de vários indígenas e várias tribos, né? E outro fator também, que é por fim o último, mas assim, não menos importante, é a questão do medo. A questão do medo é um fator principal no processo da colonização, porque o que acontece, o indígena, ele tá aqui na terra dele, e aí do nada vem um grande navio com várias pessoas dentro, e várias pessoas guerreando contra eles. Então, assim, essa questão do medo foi um fator muito importante, né, no sucesso da colonização, né? Mesmo os nativos, eles desenvolvendo mecanismos de defesa, de resistência, né, eles temiam a presença desse europeu, né, porque eles não sabiam quem era esse europeu. E principalmente
com a vinda desse europeu em grandes caravelas e com cavalos, né? Cavalo, se você for parar pra pensar, é um animal que não é um animal da América, né? Eles não conheciam esse animal. Então, realmente era uma presença bem diferente, né? E com cavalos, poderio bélico avançado, né? Muitas vezes eles tinham realmente essa deusificação dos europeus, né? Eles viam os europeus como deuses, outros interpretavam como demônios, enfim, né? O desconhecido sempre acaba sendo muito assustador pra gente, né? Então esse foi um fator muito principal nesse processo do sucesso da colonização europeia, né? Aqui na América. E então, assim, é pra gente entender, porque muitas vezes a gente vê a história como o indígena sendo aquele inocente, né? Aquele puro, que selvagem, que não conhece e que aceita essa colonização, né? Como forma realmente de gratificação por esse europeu vir e trazer a civilização a ele. Né? Não foi assim que aconteceu, né? Talvez no primeiro contato tenha sido realmente um contato, né, de opa, o que é isso? Mas depois há sim muita resistência, e a resistência indígena inclusive acontece até os dias de hoje, né? Mas na época existia uma resistência indígena muito grande, né? Mas, como eu disse, alguns fatores aqui contribuíram realmente para o sucesso desse europeu colonizar, né, esses grandes impérios e tudo mais. E, enfim, voltando, como eu havia dito, né, então, como tinha uma grande quantidade de pessoas morando aqui, esses impérios bem complexos, né, com uma grande quantidade, com abundância, né, de índios aqui no território americano, havia uma despreocupação, né, com a condição de trabalho desses indígenas, né, que eram colocados e faziam com que tivessem realmente aplicações de castigo físicos e tudo mais. Porque como existia uma grande quantidade, um exército de mão de obra indígena, né, uma grande abundância nessa mão de obra, então não havia uma preocupação desse europeu em realmente cuidar das condições de trabalho desse indígena ou cuidar de alguma forma para que eles sobrevivessem por mais tempo. Era realmente uma questão descartável. Então, assim, vou sim aplicar castigos físicos, vou sim dar poucas condições de trabalho, porque se ele morrer, tem uma tribo inteira ali que eu posso realmente submetê-los ao trabalho compulsório. Então, não havia essa preocupação. Então, a relação de trabalho nessa América colonial era uma condição bem difícil, né? Essa relação era uma relação bem complicada. Bom, o ouro ele era muito explorado, né? O ouro ele foi achado bastante, principalmente na região que hoje é considerado México, né? E a prata era bastante explorada onde hoje é conhecido o Peru, né? Então a relação de mineração dessas regiões com o trabalho utilizado, né, é muito importante a ser discutido, porque realmente foi uma quantidade muito expressiva, né, de exploração desse minério e de exportação para a Europa, para países europeus, né? Então eles realmente vieram numa terra que não era deles, exploraram o minério que não era deles, exportaram esse minério, utilizaram esse minério e assim, muitas vezes a gente só olha por uma questão econômica, mas a relação de trabalho que existiu nesse processo foi uma relação exploratória, foi uma relação de escravidão. Então é uma relação que precisa ser discutida, né? Essa relação de trabalho. Porque como eu havia dito, e eu vou reforçar mais uma vez, o sucesso do mercantilismo, o sucesso desse grande processo econômico que aconteceu na Idade Moderna, só teve sucesso, né? E só trouxe a evolução desses países europeus, principalmente na questão econômica, por conta desse trabalho exploratório dos nativos e pelo trabalho escravo dos africanos, né? A relação do explorado e do explorador daquela época traz consequências até os dias de hoje.
A formação dos países europeus e a evolução desses países está justamente ligada a essa questão exploratória. Então, a relação de trabalho da época traz consequências até os dias de hoje, consequências econômicas, consequências sociais, tanto para o explorador, que é o europeu, quanto para o explorado, né, que são esses países americanos. Né? Então, assim, principalmente esses países, né, que foram ex-colônias espanholas, né, e que é o que acontece até os dias de hoje. Muitos países não se recuperaram de toda essa exploração, né? Tem inferiorização econômica, tem preconceito, tem guerra, tem fome, tem pobreza, e são consequências que fazem parte do processo histórico que esses países viveram. Não é que é um país pior ou um país melhor. Não, é tudo uma questão de processo histórico. Né? Então, assim, as consequências dessa relação de trabalho, dessa relação de exploração que aconteceu, nessa colonização da Idade Moderna, a gente sofre consequências até os dias de hoje. Uma questão nítida, tanto para o explorado quanto para o explorador, né? Então, assim, os espanhóis, eles chegaram no território americano, subjugaram toda aquela população, escravizaram aquela população, exploraram o território, exploraram as pessoas, né, de toda aquela população, mataram os nativos, né, ao matar o nativo, matou toda aquela forma de estrutura social, econômica, política, religiosa daquelas pessoas, daquela população, né, e esse processo se tornou muito lucrativo para os espanhóis, né, só que assim, a gente tem que ver os dois lados. Se tornou muito lucrativo para os espanhóis, para a Europa de forma geral? Sim, né? Mas trouxe consequências terríveis dos povos americanos que a gente sofre até os dias de hoje. Então, essa contradição, esses dois lados da moeda, mostra muito do processo histórico e das principais potências europeias atuais. Né? E faz a gente perceber que eles são o que são hoje, eles são grandes potências e tem essa enorme influência para outros países por conta desse passado sombrio, né? De violência e de escravidão de diversos povos. Né? E a gente consegue perceber que realmente esse fardo do homem branco de levar civilização a outros países, outras culturas, se concretiza até os dias de hoje. Porque não foi somente no período de colonização que isso aconteceu, né? Em períodos de guerra, né? Em períodos que acontecem até hoje em diversos países da Ásia, né? Então, assim, é algo a se pensar. Então, eu fico por aqui, nessa aula, tá? E aí a gente vai fazer umas questõezinhas referente ao assunto e a gente finaliza a nossa aula por aqui. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Então, vamos lá, pessoal. Fiz essa questão para vocês, pra gente exercer um pouco mais do que foi falado na aula de hoje, tá? Vamos lá. Leia o texto e faça o que se pede. O rush da prata eclipsou rapidamente a mineração do ouro. Em meados do século XVII, a prata alcançava mais de 99% das exportações minerais da América Hispânica. Alguns escritores bolivianos, inflamados de excessivo entusiasmo, afirmam que em 3 séculos a Espanha recebeu metal suficiente como para estender uma ponte de prata, desde a grimpa da montanha à porta do Palácio Real no outro lado do oceano. A imagem, por certo, é obra da fantasia, mas sempre alude a uma realidade que, de fato, parece inventada. O fluxo da prata alcançou gigantescas proporções. Eu peguei esse trechinho do livro As Veias Abertas da América Latina, né, que foi do Eduardo Galeano, e que ele fala justamente sobre essa grande exploração, né, dos minerais aqui na América e as proporções que isso tiveram, né? Tanto que ele até falou que o entusiasmo, né, ou seja, realmente foi algo tão gigantesco que faziam histórias e, enfim, sobre o acontecimento. Vamos lá.
A cenário alternativa que melhor corresponde sobre as colônias espanholas na América. A exploração dos minerais só beneficiou os Estados Unidos? Bom, essa alternativa não faz nem um pouco de sentido, né? Tanto que os Estados Unidos nem foi colônia da Espanha. Então, assim, não tem como essa extração de minérios que ocorreu nas colônias espanholas pudesse, de alguma forma, beneficiar, né? De alguma forma direta os Estados Unidos. Então, realmente, essa alternativa não pode ser. Alternativa B. A mineração do ouro na América Espanhola trouxe maior dinamismo econômico local e fortaleceu a relação dos europeus com os indígenas. Bom, a mineração do ouro e com a vinda, né, dos espanhóis para cá, com a colonização e tudo mais, talvez tenha sim, né, trago algum certo dinamismo econômico local, justamente porque se alterou a lógica de mercado, né? Se alterou a lógica de comércio, que aqui antes não existia, né? Com o Império Indígena e tudo mais, da mesma forma ou mesma intensidade que se acontecia na Europa, né? E com os espanhóis vindo para cá, provavelmente se alterou sim e trouxe algum certo dinamismo, né, para a economia. Mas assim... e fortaleceu a relação dos europeus com indígenas? Como assim fortalecer, né? Se você for pegar essa relação, justamente era uma relação de explorado e de explorador, né? Não era uma relação amigável e muito menos uma relação que pudesse se fortalecer de alguma forma, né? Essa relação só existia justamente por conta da violência, por conta da força, né? Do armamento bélico e tudo mais. Não era uma relação, assim, amigável, né? Então, essa alternativa não tem como estar certa, né? Alternativa C. A exploração nas minas de ouro resultou em uma vasta exploração na mão de obra indígena e dizimação dos povos nativos. É uma alternativa correta, né? Porque exatamente essa exploração das minas, né, de ouro, de prata aqui na América foi uma exploração que teve em sua utilidade a mão de obra indígena, né? O trabalho compulsório, né? A exploração, né? E junto com esse trabalho compulsório teve a morte de, assim, diversas tribos, diversos povos, né? Diversos impérios. Então, realmente, a relação de trabalho da colônia espanhola trouxe realmente a dizimação, né? Trouxe realmente o fim de diversos impérios e tribos indígenas da época que aqui viviam, né? Então, essa exploração da mina foi realmente uma exploração, foi realmente uma coisa muito ruim, né? Muito negativa para aquela comunidade que aqui já vivia, né? Então, essa é a alternativa correta. Mas aí, vamos dar uma lida nas outras também, que aí a gente vê o porquê não estão certas, tá? Alternativa D. A Espanha reverteu o lucro da mineração do ouro em infraestrutura para suas colônias? Bom, não, né? Então, a Espanha não tinha preocupação nenhuma com as suas colônias e muito menos em investir em infraestrutura para essas colônias, né? A única lógica e o único pensamento do homem europeu da época era exatamente de ver as colônias como uma oportunidade para explorar essas colônias, para tirar as riquezas dessas colônias e levar para o seu país, né? Então, assim, essa questão de investir em infraestrutura era realmente uma ideia que nem se passava na mente e no imaginário da época, né? Desses europeus. Então, a alternativa D está totalmente incorreta. Alternativa E. A exploração de minas de ouro na América Espanhola utilizou apenas de mão de obra negra. Esse termo apenas que foi o que fez, né, com que essa questão tivesse errado, porque realmente teve a utilização de mão de obra negra, né, nessa dinâmica econômica, né, de trabalho
nas colônias espanholas, mas foi uma quantidade muito pouco, né? Porque a quantidade realmente visível que teve dessa mão de obra foi do trabalho compulsório indígena, né? Justamente pelas dificuldades de levar essa mão de obra negra para as colônias espanholas, né? Como eu disse durante a aula, né? Essa questão de trajeto e tudo mais fez com que a mão de obra negra nessas colônias espanholas fosse realmente escassa, né? E essa alternativa tá falando o contrário disso, tá falando que apenas existiu uma mão de obra negra, e não, né? Existiu, mas foi em sua minoria e não foi apenas ela, né? Então essa alternativa aí não pode ser também. Gente, então a gente fica por aqui. Muito obrigada pela aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. E nossa aula fica por aqui. Obrigada, gente. Tchau, tchau.